Agora vamos começar pelas medidas de dispersão, que são o desvio absoluto médio, a variância e o desvio padrão. Desvio absoluto médio. O que é? Basicamente, essa aqui não tem um jeito de explicar, tem que ser mais pela fórmula. A gente representa pelo DAM, que é a sigla de desvio absoluto médio, e vai ser o módulo do valor menos a média mais o módulo do outro valor menos a média dividido pela quantidade de valores. A gente vê que ela é bem parecida com a média aritmética. É exatamente a mesma coisa, sendo o que acontece, cada valor vai ser diminuído pela média e vai estar em módulo. Por exemplo, eu tenho aqui os valores 8, 4 e 6. Primeiramente, para a gente descobrir o desvio absoluto médio deles, a gente tem que calcular a média, né? A média aritmética. Porque, como eu disse, média aritmética, valores pequenos. Se tiver muitos números, faz a ponderada. 8 mais 4 mais 6, que é a soma dos valores, dividido pela quantidade de valores, que são 3 números. Que vai dar 6. Achou a média? Vamos para o desvio absoluto médio. Primeiro valor que nós temos? Nós temos o 8 menos a média. A gente achou já a média, que é o número 6, mais o segundo valor, 4, menos a média, em módulo sempre, mais o último valor, que é o 6, menos a média, que é o 6, dividido pela quantidade de valores. A gente tem aqui o 8, o 4 e o 6, dividido por 3. Desvio absoluto médio. O que esse módulo indica? Por exemplo, uma dica aqui. O módulo, se o número é positivo, ele vai ficar... Se o número é positivo, ele vai ficar positivo. Se o número dentro do módulo tiver negativo, ele vai virar positivo. Pronto, de qualquer jeito, o módulo está aí para tornar um número positivo. Como assim? Deixa eu fazer aqui. 8 menos 6 dá 2 no módulo. Mais 4 menos 6, menos 2 no módulo. Mais 0, dividido por 3. Desvio absoluto. Escrevi aqui, perdi mais. Peraí. Pronto. O módulo de 2 é 2. O módulo de menos 2, como eu disse, o módulo só serve para deixar o número positivo. Basicamente é isso. O módulo de menos 2, 2. Mais 0, mais nada, né? Mais 0. Vou colocar aqui 3. 4 terços, que vai dar 1,25, eu acho. Eu não tô lembrado. Vai dar 1, alguma coisa. Vou colocar aqui aproximadamente 1. Pronto. Aproximadamente 1. Então, o desvio médio absoluto de 8, 4 e 6 é 1, alguma coisa. Isso é o desvio absoluto médio. Pior que não tem como resumir de uma forma mais fácil, porque é fórmula, velho. Não tem como. Partir pro próximo. De todos, esse é o que eu acho mais chato. Não tem como achar essa porra chata, porque isso aqui é o mais complicado de todos, porque além de você, a fórmula, primeiro é para você descobrir a variância dos valores, você tem que saber o desvio absoluto médio. E para você saber o desvio absoluto médio, você precisa da média aritmética, ou seja, é uma desgraça só. Como é que a gente indica a variância? Ela é representada pela letra sigma, aquele Ozinho, ao quadrado. Esse ao quadrado aqui, esse daqui, ele não indica que o número vai ser elevado ao quadrado. É só para representar
Por exemplo, o seno, ele é representado pelo, assim, sem. A tangente, TG. A mesma coisa que a variância, ela é representada pelo O ao quadrado. Não indica que o valor tem que ser elevado ao quadrado. É só para representar. Aí, isso aqui é o primeiro valor, que a gente dá x1, menos a média. Tá, até aí tá igual ao desvio absoluto, o médio. Sendo que você vai ter que elevar ao quadrado. Aqui já é diferente, porque aqui não tá representando, tipo, só para dizer que faz parte da variância. Aqui você já tem que elevar o número ao quadrado. Diferente desse 2 aqui, que é só representação para ficar bonito, né? Porque para complicar. Mais o segundo valor menos a média ao quadrado. E por aí vai. Dividido pelo número de valores. Ou seja, uma dica aqui. A variância é a mesma coisa, é a mesma fórmula do desvio absoluto médio. Sendo que, ao invés de você colocar em módulo, tira o módulo, coloca entre parênteses e eleva ao quadrado. É a mesma coisa. Sendo que esse aqui é mais complexo, porque é foda, velho. Você tem que saber a média e ainda tem que saber potenciação. Vamos lá. Temos aqui... Vou pegar os mesmos valores. Pronto. O 8, o 4 e o 6. A gente já sabe que a média é 6. Como é que vai ficar a variância disso? No desvio absoluto médio a gente colocava em módulo. Aqui a gente vai tirar o módulo, colocar em parênteses e elevar ao quadrado. Primeiro valor, 8, menos a média, que é 6, eleva ao quadrado. Mais, segundo valor, que é o 4, menos a média, que é 6, eleva ao quadrado. Mais o terceiro valor, que é o 6, menos a média, que é o 6, eleva ao quadrado. Dividido pela quantidade de valores. Tem o 8, o 4 e o 6. Dividido por 3. A variância... Tá foda escrever esse símbolo aqui, viu? É igual 8 menos 2. Dá 2 ao quadrado. Mais 4 menos 6 menos 2 ao quadrado. Mais 0 ao quadrado dividido por 3. A variância é igual a 4 mais menos 2 ao quadrado. 4 mais 0. Dividido por 3. 8 terços. Que aproximadamente vai dar 2. Eu tô colocando aqui aproximado para números inteiros. Porque eu não vou perder meu tempo calculando aqui quanto é 8 dividido por 3, porque vai dar um número gigantesco aproximado aí. Então, 8 dividido por 3 é aproximadamente 2. 2,5, pronto. Porque 3 vezes 5 é 15 e fica 7,5. É, exatamente, 2,5. Aproximadamente 2,5. Essa é a variância de 8, 4 e 6. E agora, o desvio padrão. Eu confundi, eu tinha falado que a variância precisava do desvio absoluto médio. E da média, exatamente. E o desvio padrão, você precisa saber a variância, que para saber a variância precisa do desvio absoluto médio, que para saber precisa da média aritmética, ou seja, o desvio padrão, que é o próximo, eu vou até apagar aqui, até apagar o resultado, vou colocar até aqui embaixo, ó. A variância não, desvio padrão, deixa eu digitar aqui, passar aqui, desvio padrão. Ele é representado pela mesma letrinha
da variância, sendo que aqui não é elevado ao quadrado. A única diferença é que na variância a letra era elevada ao quadrado. Aqui ela vai ser normal. Ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A gente lá... É só isso. Na variância do que a gente tinha feito, vou pegar os mesmos valores aqui. Era 4, 6 e 8. A gente sabia que a variância era 8 terços aproximadamente. A variância lá era 8 terços. Se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então o desvio padrão, que é esse de azul, é igual a raiz de 8 terços. Pode ser que na questão não venha assim. Aí você, além de ter que saber isso, você precisa ter na cabeça racionalização de denominadores. Pode ser que não venha cair assim. Pode ser. Muito provavelmente. Eu não vou nem explicar para vocês. Só tô mostrando aqui porque, como é o nome? Pode ser que caia, né? É a raiz de 8 dividido pela raiz de 3. Sendo que a gente tem que se lembrar que não pode ficar raiz no denominador. Então, como é que a gente cancela a raiz? A gente sabe que uma raiz vezes a raiz é igual a raiz ao quadrado, e aí cancela a raiz. Então, para cancelar essa raiz do 3 aqui, a gente tem que multiplicar pela raiz de 3, porque ele vai sair da raiz. E multiplica aqui em cima também, por quê? Por que em cima? Porque é como se isso aqui fosse 1. Porque raiz de 8 dividido por raiz de 3 vezes 1 não é ele próprio? Isso aqui não é 1, mas a gente está escrevendo de outra forma para poder tirar essa raiz de 3 do denominador. Então fica raiz de 3, raiz de 8 vezes 3, raiz de 3 vezes 3. Variância não, desvio padrão é igual a raiz de 9 dividido pela raiz de 24. Raiz de 24 não existe, nem vou simplificar aqui para não confundir a cabeça, e fica raiz de 24 sobre 3. Raiz de 24 sobre 3 é a mesma coisa que a raiz de 8 sobre 3, sendo que eu expliquei de outra forma que possa cair, ó. É bem diferente, mas é a mesma coisa. Porque pode ser, né? Vai que cai. Vai que o Hinaldo faz essa peripécia. Aí bota lá para racionalizar os denominador e aí não encontra. Por exemplo, se tivesse lá na prova esses mesmos valores e caísse o desvio padrão, aí você achou que era 8 raiz de 3, sendo que nessa alternativa não ia ter raiz de 8 sobre 3. Aí você tinha que racionalizar o denominador para encontrar esse outro valor que é a mesma coisa. Acabou. Do Hinaldo é só isso.